Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre haja diferente dos mundanos. Antes de começar, queridos irmãos, pause o vídeo agora e já sabe. Curta o vídeo, quem não se inscreveu no canal, aproveite e já se inscreva. 1, 2, 3, já. Pausaram? Se inscreveram? No canal quem não se inscreveu, curtiram o vídeo? Ótimo. Não esqueça de compartilhar quando acabar o vídeo. E quem quiser comentar algo, fique à vontade. Vamos fazer uma oração para começar? Queridos amados, que o Espírito Santo me tome nesse momento, me use para mandar a mensagem de hoje. Que eu seja testemunho, semeador, discípulo missionário, Senhor, que o Espírito Santo fale através de minha boca, que eu seja apenas um instrumento e que o Espírito Santo abra o meu coração e das pessoas que estão me ouvindo para que todos nós juntos possamos aprender, pôr em prática, absorver e seguir isso na nossa vida para que nós ficamos cada vez mais próximos da vida eterna. E seja sempre conosco e que aqui possa nos ensinar os 3 maiores professores do mundo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Que assim seja. Amém. Queridos irmãos, a Bíblia, ela nos orienta a sermos diferentes dos mundanos, mas não quer dizer que nós sejamos melhores do que eles, não. Nós somos pecadores imundos tanto quanto eles. Mas nós temos que ser diferentes. As pessoas têm que olhar para nós e ver uma pessoa de Deus, ver uma pessoa diferente. É na maneira da gente falar, da gente se explicitar, da gente agir, entendeu? Então, por exemplo, hoje eu fui lá na minha casa em São Paulo, que eu estou morando aqui em Mogi, né? Mas a minha casa continua lá. Eu fui lá para dar uma limpada com a minha mãe. E aí, desculpa que eu tenho uma alergia, né? Então, eu estava lá na minha casa. E aí o meu inquilino me entregou umas correspondências minhas que estava com ele. Quando eu fui olhar, tinha uma correspondência que não me pertencia. Essa correspondência era da vizinha. Entendeu? Eu vi que o nome que provavelmente era o nome da vizinha. Aí o que foi que eu fiz? Quando eu estava vindo embora, eu atravessei a rua, porque era a vizinha de frente, e fui lá e coloquei essa correspondência embaixo da porta dela. Né? Você entendeu? Então, isso aí quebrou meu braço de fazer isso? Não, mas eu me mostro diferente. Não é porque talvez essa vizinha possa nunca ter me feito alguma coisa, mesmo que ela não tivesse me feito nada, mesmo que ela tivesse agido erradamente comigo, eu poderia não fazer isso por causa disso? Não. Simplesmente, ela fazendo o que é certo ou não pra mim, eu tenho que fazer o que é certo com ela. Pra mostrar pra ela que eu sou uma pessoa de Deus, que eu sou diferente dela. Né? Muita gente fala, mas na vida escrita que é olho por dente, mas isso é lá naquela época, mas não hoje. Né? Hoje já não é mais assim. As pessoas falam tanto do Novo Testamento, o Novo Testamento nos orienta a servir o exemplo de Jesus. Jesus, ele se vingou de alguém? Não. Ele foi para ser crucificado, ele foi humilhado naquela cruz, ficando nu. Ele foi chicoteado, uma coroa de espinho na cabeça, ele foi humilhado. E ele se vingou? Não, ele poderia, depois que ressuscitou, ter ido lá e matar todo aquele mundo. Agora ele estava livre para fazer o que ele queria. Mas ele não fez. Então esse é um exemplo que nós temos que seguir. Compreende, queridos irmãos? O exemplo de Jesus. Então Jesus era manso, ele falava, ele pregava. Então na nossa vestimenta, você fala, não pode usar calça, a mulher não pode usar calça. Pode. O que não pode é a mulher usar aquelas calças coladas que fica aparecendo o corpo da mulher como se ela estivesse pelada. Ela tá coberto, mas o formato do corpo da mulher está aparecendo, chamando a atenção dos homens. Ou fazer como uma mulher que eu vi hoje, que estava vestida com uma roupa quase que nua. Você entendeu? Então a mulher ela tem que se vestir comportada. Precisa vestir um vestido o tempo inteiro, uma saia? Não. Ela pode vestir uma calça mais larga, ela pode. Só que ela tem que fazer é evitar mostrar o corpo. Quanto mais o seu corpo estiver coberto, melhor é. Tá? Somente quem tem que ver o corpo da mulher é o marido. Tá? Quem tem que ver o corpo do marido é a mulher.
Então, mas não, então esse negócio de ficar posando nu é totalmente errado, tá? Eu posso gravar a minha relação sexual com meu marido, normal, certinho, e postar na internet? Não, isso é errado, porque a relação sexual é algo íntimo entre você e seu marido. A nudez que está ali somente é uma coisa íntima entre você e seu marido, tá? Ou entre você e sua esposa. Então, é uma coisa que é que é que como é que fala? É uma coisa íntima. Então não se deve estar se mostrando. Você vê que a mulher antigamente, na época de Moisés, na época de Davi, a mulher não mostrava nem as pernas, nada. Ela não podia, você vê que ela não podia levantar a saia para se banhar na presença de um homem. Não, entendeu? A mulher ficava vestida do pescoço até o pé. É uma questão de respeito, de valor que ela estava se dando. Esses valores que, infelizmente, o mundo está cada vez sumindo mais. Você fica vendo meninote, eu vi uma criança em Mogi semana passada, uma criança lá no centro de Mogi, andando, tá, semana retrasada, andando praticamente nua na cidade, uma menina. A menina devia ter o quê? Uns 7 anos, por aí. Ela tinha a poupança avantajada já, um formato que chamava atenção e ela quase nua. Ela tava com um short tão curto e colado que você via a poupança dela perfeitamente e ainda tava com parte da poupança de fora. Tava tão curto que a parte da poupança saiu para fora, né? Embaixo do short você via perfeitamente. Uma coisa escandalosa mesmo. Uma criança, para uma mulher já é horroroso isso, mas para uma criança. Eu jamais, se tivesse uma filha, jamais ela vai se vestir desse jeito, pelo menos enquanto ela estiver na minha casa, ela não vai se vestir desse jeito. Mas tem que ter o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é uma coisa, vulgaridade e sem vergonhice é outra. Ela pode vestir a roupa que ela quiser, desde que esteja de acordo com uma mulher direita. Entendeu? E para isso, nós temos que moldar nossos filhos desde criança. Entendeu? Agora, se a mãe é uma piriguete e molda a filha para ser outra, fica difícil você depois querer mudar uma criança assim. Né? O que você pode esperar de uma menina vestida desse jeito? Quando ela tiver com 11 anos, 10, ela já tá saindo com um monte de homem por aí, porque do jeito que ela tá ali já. E o pior é que a menina tava em pé, de costa, mostrando pra todo mundo que passava na rua, tava vendo. Compreende? Então isso é horroroso. Porque uma mulher, então, é uma questão de respeito. É isso que é a Bíblia prega, que nós ajamos com respeito. Então, se eu pude fazer o bem a uma pessoa, levar aquela correspondência, por que eu não pude levar? Eu atravessei a rua, eu entreguei a correspondência lá embaixo da porta dela, voltei. A minha mãe ainda não tinha chegado no portão pra gente vir embora, a gente estava indo embora. Não perdi nada com isso e ainda pratiquei o bem. Eu estou no ônibus, chega uma pessoa que precisa sentar, a minha obrigação é levantar, mesmo que eu não esteja no banco que é prioritário. A minha obrigação é levantar. Mesmo que se eu olhar para o banco prioritário e ter uma pessoa lá que não é prioritária. Né? Eu vou chegar lá e fazer escândalo, fazer ela sair de lá, não. Eu levanto e dou meu lugar para essa pessoa. Salvo se você tiver um problema de saúde que você não possa levantar. Que nem eu, por exemplo, eu tenho bursite no pé esquerdo. Então isso me impossibilita muitas vezes a levantar para dar o meu lugar. Porque eu fico com dor no pé, eu tô mancando agora aqui, tá doendo. Eu fiquei muito em pé hoje, entendeu? Então eu tenho dores. Então, salvo se você tiver com dores, entendeu? Que nem, por exemplo, hoje eu saí, fui em São Paulo, saí 7 horas da manhã e cheguei agora há pouco, né? Cheguei mais ou menos umas 5 e meia, 5h25 da tarde. Então, eu falo pra você, eu tô com o doendo. Você acha que eu saí de casa, depois que eu saí daqui de manhã cedo, fui até São Paulo, aí limpei toda a casa, você acha que na volta eu ia levantar para deixar alguém sentar? É claro que eu não iria fazer isso, porque eu tô exausto, porque minha perna tá doendo. Entendeu? Mas, se eu tivesse bem, é claro que eu teria que levantar e dar o meu lugar. Quantas e quantas vezes que eu vim em pé para minha mãe vir sentada, por exemplo.
né? Você entende? Então, hoje eu até fiquei com um pouquinho assim, deu até aquela coisa de raiva assim, porque eu queria que ela viesse em pé hoje. Entendeu? Eu queria, por quê? Porque eu tô falando pra ela, vamos embora, porque vai encher o ônibus, o trem, e aí você vai sentadinha, porque vão te dar o lugar, porque ela já é idosa, ela tem 71 anos, ela anda com uma boa de bengala, embora ela use a bengala mais para um equilíbrio, uma coisa, porque ela anda sem bengala, né? Mas as pessoas vão dar o lugar para ela. Agora eu vou ter que ir em pé, o ônibus cheio. Então eu falei pra ela, vamos embora, vamos embora. E ela, não, mas tem que terminar de cortar isso aqui, porque tem que terminar de cortar, porque não pode ficar essa sujeira toda aqui, essa bagunça toda, porque não sei o quê. Nós acabamos saindo mais e eu em pé, e aí, de repente, pensei que ela ia chegando no ônibus, ela estava em pé, achei que ela ia em pé, falei, bem feito, né? Falei, né? Que Deus me perdoe, né? Ela vai falar, vem para não fazer mais isso. E aí, a mulher pegou, levantou e deu lugar para ela. Eu fiquei pé da vida. Foi um pensamento errado? Foi, eu me arrependo? Sim. Claro que eu me arrependo. Mas aquilo é um brado é um grito de, 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 de- como é que posso dizer? Não é de raiva, né? É de ira, é de revolta, né? Porque eu querendo sentar, não podia sentar e ela sentou, né? Tudo bem, ela é idosa, ela tem 70 anos, ela tem problema na perna, tudo bem, ela quebrou o fêmur, né? Então ela já está 99,9999 recuperada, tudo, mas eu entendo que ela tem esse direito, né? Mas só que naquele momento eu tava com raiva porque eu tava em pé por culpa dela. Você entendeu? Então, muitas vezes a gente acaba tendo essa coisa, como se fosse uma válvula de escape, você entendeu? Se o próprio Jesus estourou lá com os caras lá no templo, quem dera nós, né? Mas é claro que eu prefiro que era sempre que ela vinha sentada, entendeu? Eu quero que ela venha sempre sentada. E aí você vê como Deus é maravilhoso, depois, acho que na terceira estação de trem, eu já sentei, né? Era acho que 7 ou 8, eu sentei na terceira. E aí depois no outro treino também vim sentado. Dou graças a Deus por isso. Por isso eu me arrependo mais ainda. Eu sei que Deus vai me ajudar. Só que a gente poderia ter chegado aqui muito mais cedo se ela não tivesse feito aquilo. Não precisava ela ter cortado. Ela pegou a roseira que ela tinha lá e cortou quase embaixo. Então, tive que picotar aquela roseira sem ter a ferramenta necessária. Ficamos lá horas picotando aquilo e pôr em saco. E não precisava disso. Você entendeu? Então, isso me deixou assim. Mas eu compreendo que, que é uma coisa que precisava e tal. E eu reconheço meu erro de ter pensado dessa maneira. Foi um momento precisava pôr aquilo para fora, mas foi um erro meu, eu arrependo. Então, mas isso aí só me mostra que eu sou um ser humano, entendeu? Mas eu tenho que dar meu lugar para ela, eu sempre dei. Eu sempre deixei ela sentada e fiquei em pé. Desde que ela começou a chegar assim, antes eu sentava e ficava em pé. Mas depois, quando ela começou a ficar com mais idade e tudo mais, aí então eu passei a fazer isso, né? Depois que ela quebrou a perna, eu passei a pegar mais peso, eu não podendo pegar peso, porque eu tenho tendinite nos braços, né? Cotovelo esquerdo, ombro esquerdo e ombro direito. Então, eu não posso pegar peso. Mas como ela não pode mais pegar peso, acaba sobrando para mim pegar o peso. Meu pai não pode pegar, ele tem 88 anos, então eu passei a pegar os pesos, entendeu? Então eu tô procurando um carrinho para que eu possa pôr um botijão de gás, para que eu possa pôr algo pesado, porque ela não pode carregar, e eu também não. Um carrinho com roda, eu posso na escada acima carregar ele, entendeu? Eu tenho um carrinho de pôr ele lá, pô, só que para carregar a escada acima, eu preciso ter um carrinho, algo que me ajude a transportar esses pesos, porque eu também não posso, entendeu? Entende, queridos irmãos? Então nós precisamos nos preparar, precisamos fazer o que é certo, precisamos mostrar nas nossas ações que nós somos uma pessoa de Deus. Então é deixando a pessoa sentar, é praticando bem, é a pessoa te fazer o mal, você pagar com o bem, é você mostrar misericórdia e perdão a uma pessoa que te fez mal, é você se mostrar diferente do mundo, é você ir no happy hour com os seus amigos, eles lá bebendo, enchendo a cara, um fumando, você pode ser que tenha usando droga, eles lá na gandaia, e você ali.
né? Numa boa, tomando uma água de coco, ou um suco, né? Ou em último caso, um refrigerante, não beber bebida alcoólica, aí eles estão lá se empanturrando de linguiça, você come lá uns amendoim, né? Ou né, tal, alguma coisa assim, e eles comem linguiça, comem um monte de coisa, e você fazendo a sua parte como filho de Deus. No final, eles vão embora todo torto e você vai embora normal, mostrando a diferença. De preferência que você vai no happy hour, que você até, se puder, convidar a sua esposa para ir junto, se você tiver uma esposa ou uma namorada, é melhor que você vá com a sua namorada do que você ficar se estregando. Às vezes pode ser que seja um barzinho, alguma coisa que tenha um monte de mulher, e aí eles vão começar a querer paquerar as mulheres, dançar com elas tudo mais, e você vai com a tua esposa, mostrando uma diferença, que você é um homem sério, que você é um homem casado, que você é um homem de família, você foi lá para confraternizar com os amigos, mas você não está fazendo as mesmas coisas que eles estão fazendo. Que nem, por exemplo, o meu pai, ele foi uma vez no negócio de bailinho, na época não era barzinho, era bailinho, né? Na época dele, que ele é de idade, né? Então, e aí ele foi lá com os conhecidos dele, os caras começaram a usar droga. Ofereceram pra ele, ele falou, não quero isso, não preciso disso. E aí aconteceu, quando aí a droga fez efeito, os caras começaram a tentar dançar com uma menina com outra, que não sei o quê, e daqui a pouco eles ficaram caíram num canto lá, começaram a passar o efeito da droga, começaram a ficar mole, e eles lá caídos, e meu pai dançando com a moça mais bonita do baile. E sobe, talvez sobe, não bebeu nada, não usou nada, né? E tal, essa moça mais bonita. Mas tinha um porém, não é porque ele era garanhão, porque ele era conquistador, tinha lábio, não. Ele tava dançando com a moça mais bonita, porque a moça mais bonita do baile era a prima dele, né? E dizem que ela era muito bonita, tinha os olhos bem verdes, tanto que o nome dela era Esmeralda, por conta dos olhos verdes, né? Loira, tudo mais, então, disse que ela era muito bonita, né? Eu não a conheci, né? Ela deve estar viva ainda, mas eu não cheguei a conhecer, né? Então ele dançando, então quer dizer, ele deu um bom exemplo. Ele não mencionou nada, estava dançando com uma moça bonita enquanto só estavam caídos. Então, a bebida, né, vai trazer essa condição à pessoa, você entendeu? Então, é necessário que você demonstre com o seu corpo, com as suas ações, que você é uma pessoa de Deus. Não basta que você fale, eu sou um cristão. Não, você tem que provar para si mesmo que você é um cristão. As pessoas têm que só de olhar para você, tem que ver que você é uma pessoa de Deus. Com a maneira de você pregar, a maneira de você falar, a pessoa percebe que você é uma pessoa de Deus. Que nem o homem que foi fazer uma colportagem, né? Ele foi vender livros, né? Colportagem, e aí falaram para ele ir fazer lá, fazer a pregação dele lá e a venda numa cadeia, com os presos. Ele acabou, mesmo com medo, ele acabou indo, né? E aí ele foi, os presos, quando ele chegou lá, ele começou a montar lá onde ele ia fazer a apresentação, os presos começaram a olhar de olho virado para ele, com uma cara feia, com não sei o quê, e ele, né, com medo lá tremendo, ele respirou fundo, deixou que Deus o levasse, e ele fez a pregação, e aí acabou a pregação, os presos foram lá, muitos que estavam com cara feia foram lá pedir perdão para ele, falou, realmente você é uma pessoa de Deus, e eles então compraram o livro, não só para eles, mas eles compraram para mandar para os parentes deles, você entendeu? Então, só de ver a pregação, a pessoa falando, do jeito do rapaz, percebeu que ele era uma pessoa de Deus, que realmente ele estava querendo algo de bom para eles. E exatamente mudar a ação deles com eles. Por isso é importante que nós mostramos através das nossas atitudes, nossas ações, nosso corpo. Adianta eu falar que sou uma pessoa de Deus e tá obeso, e tá gordo. Eu estou acima do peso, estou tentando melhorar. Estou acima do peso, ainda não comecei a fazer exercício. Vou ver se a partir de amanhã eu já começo, né? Porque eu tô saindo, não tá dando tempo. Quero ver se amanhã eu não vou sair. Se eu começo a fazer exercício, eu preciso fazer exercício. Compreende, que é isso, irmãos? Eu quero ver se eu consigo baixar uns 5 quilos pelo menos e manter o peso. Entendeu? Eu preciso melhorar. Eu quero melhorar. Entendeu? Porque não adianta ser cristão e não glorificar Deus com o meu corpo. O meu corpo é o templo do Espírito Santo. Eu estou purificando ele, eu não estou tomando bebida alcoólica. Eu não fumo, eu não uso drogas, eu não como carnes imundas. Entendeu? Então, eu estou deixando o meu corpo mais purificado. Mas não adianta ter um corpo purificado, mas doente. Porque eu estou comendo errado, porque eu estou fora do peso. Você compreende? Então, eu preciso ter a saúde, eu preciso ter o corpo bem.
Eu preciso estar bem para mostrar para as pessoas. Mas não basta que o seu corpo esteja bem, que você esteja bem, mas a sua família tem que estar bem. As pessoas têm que olhar para a sua família e ver a sua família abençoada por Deus. Assim como eu olho para a família do meu amigo lá que é católico, tá? A família dele é uma família católica, e eu vejo uma família abençoada por Deus. Eu vejo que é uma família de Deus. Infelizmente, não posso falar a mesma coisa da minha. Entendeu? Não posso. Gostaria de poder, mas não posso. Entendeu, queridos irmãos? Então, mas eu quero poder um dia falar da minha também. Então é importante que a família da gente também esteja unida e demonstrando o diferencial. Entendeu? Que nem, por exemplo, meu pé de manga frutificou. Isso é um diferencial. Eu posso falar para as pessoas, mostrar que Deus está comigo. Meu pé de manga frutificou num lugar onde não dá manga. Ninguém dá manga aqui, meu pé deu. Por quê? Porque eu confiei em Deus que Ele iria frutificar o pé de manga e Ele frutificou. Porque Deus, Ele mostra o que Ele é. Se você confiar e for sincero, Ele vai te ajudar. Então nós temos que fazer tudo isso, não basta, nossa ação tem que ser diferente, nossa vestimenta tem que ser diferente, nossas ações tem que ser diferente. A pessoa tem que olhar na gente e ver a bondade. Ele tem um pastor na TV Novo Tempo, o nome dele é Kleber Gonçalves. Eu acho que é Kleber Gonçalves. Às vezes dá até raiva, parece que ele está fingindo de tanta bondade, tanta mansidão que você vê nesse homem. Entendeu? Eu não costumo assistir os programas dele. Mas quando eu vejo ele, você vê aquela mansidão. Até muita gente pensa que é fingimento dele ali. Né? Mas não é. Entendeu? É porque Deus está ali com ele. Né? Então, é aquela maneira que nós temos que achar. A pessoa tem que ficar até com raiva da gente, tão manso que a gente é. Então, Deus, nós precisamos demonstrar essas características de Jesus em nós. E isso faz com que as pessoas olhem para a gente e vejam Deus. O que Jesus disse? Se vocês olhassem para mim direito, vocês em mim veriam o Pai. E nós temos que fazer o quê? Se as pessoas olharem para a gente direito, em nós elas têm que ver Cristo. E se elas estão vendo Cristo em nós, e se em Cristo a gente vê o Pai, Deus está em nós, está vendo Deus em nós. Você entende? E é isso que nós precisamos, queridos irmãos. Por isso, quem é cristão mesmo e serve a Deus tem que ser diferente. Não basta que a gente, como é que fala? Vá na igreja, que pregue, não. Nós precisamos mostrar que somos diferentes. Tá certo, queridos irmãos? Então não basta se servir a Deus. Temos que mostrarmos diferentes das pessoas. Fazendo bem, misericordioso, generoso, caridoso, piedoso, bondoso, justo. Tudo isso tem que brotar de nós. Tá certo? Então é isso, queridos irmãos. Então vamos fazer o certo. Vamos ficar todos preparados, tá bom? Vamos fazer uma oração de encerramento. Queridos amados, que o Espírito Santo me tome nesse momento e me use para mandar o Senhor Santo. Aliás, desculpa, gente, vou lá de novo. Querido Deus amado, obrigado por essa meditação. Obrigado por estar todos aqui. Eu pregando, as pessoas me ouvindo e eu mesmo me ouvindo. Que todos nós possamos pôr em prática essas aprendizados de hoje, absorver tudo e pôr em prática em nossas vidas. Mostrando que nós somos de Deus não só por estarmos na igreja com uma Bíblia na mão, mas também mostrando no nosso dia a dia, nas nossas ações, que nós pertencemos a Ti. Que as características de Jesus Cristo apareçam em nós todas. E que se nós estamos tendo a característica de Jesus Cristo, estaremos também a sua, meu Deus. Então, que nós tenhamos cada vez mais próximos de Ti, fazendo o que é certo e não nos deixando contaminar. Pelo contrário, trazendo as pessoas para Ti, sendo usados para trazer as pessoas a Ti, Senhor. Mostrando às pessoas erradas, mundanas, que nós somos diferentes. Na nossa vestimenta, na nossa maneira de agir, na maneira que nós comemos, tudo. Isso, por favor, meu Deus. Continue abençoando todos nós, aqueles que estão trabalhando, que possam chegar em casa em segurança. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Que assim seja. Eu oro, agradeço e glorifico. Amém. Falou, queridos irmãos. Até mais.